E aí, trazendo o olhar do filho, que é a escuta que eu tenho maior, né, tanto na clínica como nos grupos de acolhimento do Bengalas, já é tanta coisa para esse filho, dá conta de tanta coisa, que o fato de respeitar o ciclo de sono do idoso pode comprometer o seu próprio ciclo de sono, e no dia seguinte ele tem que trabalhar, e aí ele fica cansado, fica irritado, perde a paciência com esse idoso. Sim. Então, é realmente delicado. E eu gosto muito do olhar da psicologia sobre isso e sobre outros transtornos, porque, com todo respeito aos médicos, são nossos parceiros, mas, às vezes, uma consulta pontual num psiquiatra ou num neurologista, que você vai a cada mês ou a cada 2, 3 meses, e não tem o tempo de perceber todo esse sistema funcionando e conversar sobre isso. Os geriatras, os gerontólogos já estão numa vivência mais próxima, mais frequente, conseguem perceber. Mas o desafio maior que fica aqui na minha cabeça, Anderson, e como é que resolve? Sim, né? A questão faz como, né? Faz como, porque assim, poxa, assim, a gente entende, né? Tem essa questão de respeitar a autonomia do idoso, entender o sofrimento dele, muitas vezes já está fora do seu lugar, mas também quando ele está na casa de um filho, quando tem essa questão, acaba que é difícil também para o filho, né? A gente tenta olhar com muito respeito para essa relação com os pais, mas sem romantizar. Sim, né? Exatamente. Porque as pessoas... Eu brinco até com o pessoal do Bengalas, eu falo, gente, tem horas que a gente está tão exausto que é capaz deles enterrarem a gente, né? E não a gente enterrar eles como seria o ciclo natural da vida. Então, como resolve? Assim, o que é que um neuropsicólogo do sono, por exemplo, pode fazer por essas famílias? Tem diversas estratégias que se tem, Marta. Primeiro passo, existe algo chamado a psicoeducação. O que é a psicoeducação? A gente entender, como eu falei anteriormente, né, tudo que a gente ignora tende a trabalhar contra nós. Então, quando a gente entende, por exemplo, um familiar entende que vai ter um ciclo distinto de sono, e a gente tem ali o padrão comportamental, a gente vai conseguir ajustar as expectativas. Então, eu sempre digo logo assim, a gente não nega a realidade. Assim, não negue a realidade das coisas. Reconheça a natureza das coisas e opere, né, a partir da natureza das coisas. Porque toda vez que você nega a natureza das coisas, você vai que só a mentira vai poder lhe aconselhar, e isso não vai ter subsídio, né? Sim. Então, não negue a natureza das coisas, reconheça a natureza das coisas, e a partir disso, você pode alinhar suas expectativas. Logo, o que vai acontecer não vai gerar nenhuma frustração em si, né? Então, qual é a natureza das coisas? Que o idoso, de fato, como diversos sistemas físico dele, orgânico, vai estar comprometido. Então, o idoso, ele não vai... A comida do idoso não é a comida do jovem. Então, tem a comida da casa, a comida do idoso é um pouco diferente, né? Geralmente é uma comida própria, né? Por questão de hipertensão ou não, tem a questão de diabetes ou não. Tudo isso. Então, capricha no tira o sal, veja o sal. Então, a gente tem que entender que a forma como o idoso vai digerir aquele alimento vai ser diferente. A gente não vai negar a natureza das coisas. A gente não vai achar que o idoso vai ser aquele idoso quando ele estava muito jovenzinho, que ele fazia aquele esporte, que ia para o futebol. A idosa que tinha aquela... sempre foi ativa, ia para a feira e voltava. Não, mamãe, mas agora a senhora está comprometida. Ou seja, o idoso também vai entendendo que existe um comprometimento físico. Então, a gente está falando de sistema digestivo, está falando de sistema motor... E por que não? Também está falando de sistema circadiano de sono. Então, a gente não vai ter a digestão que tinha, não vai ter o movimento, o vigor físico que tinha, e também não vai ter o sono que tinha. Então, o primeiro passo é entender essa realidade. Então, a gente não nega a realidade das coisas. Uma vez entendendo isso, o que fazer? Que é a pergunta âncora da questão, o que é possível ser feito com as circunstâncias que a gente tem. Então, como é que a gente pode organizar o nosso ambiente para entender que vovô, vovó, mamãe, titia, quem quer que seja, vai ter sonos picotados, né, ao longo do dia, né, vai dormir um pouquinho de manhã, vai dormir um pouquinho de tarde, vai dormir um pouco à noite e vai acordar, ou então a gente pode manusear esse comportamento e dizer, poxa, o senhor também está faltando de atividade, vamos entrar no grupo de dança, vamos entrar num outro atividades, engajar esse idoso em outras atividades, onde aquele período ocioso da manhã, se ele está em outra atividade, aí é o período que não tem a lacuna ali para poder gerar o sono, né? Terminou o almoço, mas se você terminasse o almoço, tivesse uma outra atividade de um outro grupo, alguma coisa, não geraria aquela lacuna ociosa ali para gerar o sono. Então, exige, né, o chamado grupo de apoio,
que às vezes aquela ideia, a família é um cuidado, né? Ou seja, é uma outra demanda que se tem. Então a gente pode manusear comportamentos ali para concentrar. Aí em termos científicos, chama do impulso do sono. Toda vez que a gente gasta o nosso impulso do sono, ou seja, qualquer sono que a gente tem ao longo do dia, você está comprometendo uma reserva, né? Na neuropsicologia a gente chama de reserva cognitiva e o impulso do sono, ou seja, é o crédito do sono. Do momento que a gente abre os olhos de manhã, a gente está construindo esse impulso do sono. Então qualquer sono, mesmo para pessoas que não estão na condição de terceira idade, a gente diz, olha, não se dorme ao longo do dia. O dia é feito para outras atividades, porque você está gastando o pouco impulso que tem. Então, grande parte da insônia, parte dela deriva também de uma baixa produção de algo chamado impulso do sono, que é esse crédito. Então, se tem essa deficiência do impulso do sono, que é gerado a partir do movimento físico, se você está dormindo, você está gastando aquilo que já está pouco. Então, de repente, é fazer alguns ajustes também no comportamento desse idoso, na rotina desse idoso. Esse idoso está se expondo a um ambiente aberto. Vamos também entender que, será que a gente não está tratando aí que esse idoso tinha a casa dele, agora ele, por questão de saúde, para ficar mais próximo da família, está na casa de um filho, e aí, de repente, como está essa relação com o genro, com a nora, com os netos, e de repente ele está se sentindo um pouco deprimido de não estar no ambiente, mas aqui papai tem tudo, de repente tem tudo fisicamente, mas ele sente falta de outras necessidades subjetivas, né? Aquela sua forma única de pensar, sentir e agir. E aí, será que esse idoso não está de pano de fundo de um início de uma depressão? De repente ele está sentindo falta da pescaria que ele tinha, de repente está sentindo falta do sítio, assim, essa vida em apartamento, eu não estou gostando, não. Aí quando vai sair, se mobiliza todo mundo, famílias que têm mais estruturas, se mobiliza muita gente, diz, não, eu estou dando trabalho. Outras famílias que não têm tanta estrutura estão mais limitadas, ou seja, é complexo, então a gente vai entender o quê? A gente tem que mapear ali passo a passo e quais são, aqui dentro daquilo que é o ideal e dentro daquilo que é possível, né? Sim. O que é possível interferir ali, fazer as intervenções pontuais e o tempo de implementação. Mas como eu disse anteriormente, a gente vai pensar em termos de sistema, né? A teoria sistêmica familiar, né? Ou seja, qualquer intervenção que vai fazer ali vai mexer com toda a dinâmica da família. Mas é preferível fazer essa intervenção com carinho, com cuidado, com esse nosso querido familiar, que só a partir dele, né, a ancestralidade, nós existimos, né? Se ele não tivesse vindo ao mundo, nós não existiríamos, então vale a pena, né? Ou seja, compensa a gente acolher, nos modificarmos para conferir a ele uma terceira idade, né? Uma condição da terceira idade saudável, amenizar, digamos, o sofrimento, o desgaste que se tem ali. Então, tem muita coisa para se fazer, desde regular a alimentação. Tem várias coisas, mas às vezes tem a personalidade do próprio idoso. O idoso ele não perdeu a personalidade dele, né? Às vezes ele está ali mais, tem a questão de estar no comando das coisas. Não, a mamãe é teimosa, a vovó é teimoso.